Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quanto Custa com Silvas na Obra. E hoje nós vamos conversar com quem, Felipe? Conta pra gente aí. Rafael Dabdab e Lauro Salim. Um ex-presidente da Brasel e franqueado do Guacamole. E o outro é da Refrisul, fabricante e fornecedora de equipamentos para a cozinha. Isso aí. Obrigadão pela presença de vocês aí, pessoal. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente que agradece bater esse bate-papo, né, Dabi? Obrigado pelo convite. É isso aí. Sejam bem-vindos. Isso aí. Vamos começar com o Rafa aí, saber um pouquinho da trajetória dele. Ô, Rafa, tu é franqueado do Guacamole, também ex-presidente da Brasel. Conta pro pessoal, começando aí, o que é a Brasel? A Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, né? A principal associação de classe, né, que representa o nosso setor, Florianópolis, Santa Catarina, no Brasil, está presente em todos os estados, né? Todos os presidentes e conselheiros, é um trabalho voluntário que a gente faz, justamente para desenvolver o setor. Então, é um setor que luta, faz a representação, né? E luta, seja em muitas vezes projetos de lei que são nocivos ao ambiente de negócio, propondo projetos de lei, né? Junto ao executivo, que podem ajudar a gente a ter um ambiente mais saudável para investir, né? E tem uma série de ações para desenvolver o empresário. Então, tem cursos, tem palestras, tem eventos de network, né? Quem não conhece, entra lá no site da Brasel, vai conhecer. A Brasel é muito atuante, sobretudo na pandemia, né? Lutou muito para que a gente tivesse uma condição melhor de sobrevivência, luta até hoje. Pronamp, a própria Lei do Bem Nacional, que foi aquela da redução da jornada de trabalho e suspensão, foi uma negociação do nosso presidente nacional, na época com o Paulo Guedes e com o Bolsonaro. Daquela reunião surgiu aquele projeto de lei, né? Então, faz um trabalho para representar e desenvolver o setor. E então, além de presidente da Abrasel, o Rafa também já é franqueado do Guacamole. E como é que foi a experiência de dividir essas duas responsabilidades aí? Cara, bem interessante. Desde 2011 eu empreendo no setor, né, como franqueado da rede Guacamole, né, onde o fundador, o Chico Barão, né, é também o nosso presidente, e uma trajetória de bastante aprendizado, né. A Brasel me ajudou muito, conhecendo colegas, a gente aprende muito, um ambiente de muita troca, né, conhece também, tem um ecossistema muito rico. Foi quando eu conheci a Refrisul, conheci o Lauro, né, e a gente se ajuda, né? O nosso setor, a academia não estudou, tem pouca bibliografia. Agora que estão surgindo cursos mais estruturados. Então, a gente aprende muito na tentativa e erro, a gente aprende muito com os colegas, né? E a Brasel tem um ambiente, tem vários programas para isso. Então, é bem interessante, eu recomendo. Ah, legal. E para o pessoal que está assistindo de casa aí, o pessoal que às vezes vê de longe, tá vendo pela primeira vez, ô Lauro, conta pro pessoal de casa aí o que é a Refrisul. A Refrisul é um fabricante e, além de fabricante, ela é revendedora também de vários produtos para comércio de ambiente de alimentação, vamos chamar assim, que é muito abrangente, né? Sim. Não são só cozinhas, né? É muita coisa. Então, assim, a gente entra com supermercado, padaria, cafeteria, restaurante, centrais de produção, de padaria, por exemplo. E não é só na venda do produto. A gente faz um trabalho um pouco não, mas a gente procura fazer um trabalho mais consultivo. Então, a nossa venda ela passa por conhecer um pouco melhor da operação do cliente e ajudá-lo a fazer a melhor escolha na hora de equipar e mobiliar o espaço de que a operação no caso, um restaurante, uma padaria, enfim, né? Mas antes de falar de mim, eu queria enaltecer e elogiar o trabalho do WW, que está aqui do meu lado. A gente é amigos, né? Eu fiz questão de trazê-lo junto comigo. E em relação à Brasel, ele teve uma participação muito importante, porque ele pegou a Brasel bem no período da pandemia, né? Ele fala assim, parece que foi só um período que passou, mas assim, teve muita briga, né? Teve muita luta. E eu tenho certeza que a Brasel teve muita sorte de ter o WW, por ter o perfil mais político até, e de saber desenrolar todos aqueles problemas que a gente enfrentou naquela época. Não podia ter alguém melhor à frente desse projeto, né? Então, foi muito importante a participação dele. Então, para o nosso setor, foi muito importante e eu tenho certeza que a gente saiu mais forte. Sim, é uma unanimidade o Rafa aí na presidência da Brasel. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Não é bom só para os bares e restaurantes, é bom para toda a cadeia, inclusive para a gente. Nós somos empreendedores, empreendemos executando e implementando obras comerciais. Se o setor não está bom,
também não vai estar bom pra gente, né? Então é toda uma cadeia que pertence aí dentro desse É ecossistema. porque quando a gente trabalha, que nem fazendo, por exemplo, esse podcast aqui, a gente não tá com o intuito, assim, de vender a nossa empresa, vender a Refrisul, vender o guacamole. A gente mostra que existe uma sinergia entre todo o mercado, né? Então, acho que é legal, serve até como educativo, para mostrar que É conhecimento, na verdade. conhecimento, né? entendeu? Pega um pouco da nossa experiência, da experiência de vocês, e a gente vai somando e essas coisas vão acontecendo. O associativismo é bem legal. Eu participei por muitos anos, ainda estou presente, mas não mais tão presente na ENFRO, que é a associação daqui na Grande Florianópolis, né? E eu acho que isso leva a gente a outros patamares, assim, de conhecimento de ser humano, né? Porque o WW falou algo fundamental, assim. Eu e o Leonardo, nós somos engenheiros civis, temos formação acadêmica, né? Mas a faculdade, ela, para a realidade de vida, ela é bem deficiente, né? Então, a realidade de vida é o dia a dia. Então, tu poder estar numa associação e poder compartilhar erros e acertos e que realmente as coisas sejam bem expostas, né? Ô, Felipe, que isso ajuda todo mundo, cara. Ajuda todo mundo. Na gestão do WW, a Brasel tinha alguns encontros que era mensal, acho, né, Dab? Que a gente fazia dentro de alguma operação, de algum restaurante. E era o Brasel Talks, né? Então, o dono do restaurante, que era o anfitrião, contava a sua história. E aquilo, a gente fala de crescimento na rua, né? Que uma coisa é a faculdade, outra coisa é o crescimento do dia a dia da rua, né? E eu lembro de aprender muito, embora eu não seja dono de restaurante. Cara, o que tu cresce com algumas histórias que estão ali, tu aprende muito, assim. E é legal que tu conhece também a história do empreendedor, ver como as lutas que ele passou, como que ele chegou até lá. Que não é fácil. Que não é fácil, porque a gente vê o restaurante lotado, todo mundo elogiando, né? Puto, o cara teve sorte. E Acho que é não é glamour, bem assim, né? que é glamouroso o negócio, né? Bastante trabalho. É bem legal. Uma coisa que a gente bate muito, Lauro, que assim, ó... Ter franquia. Uma das coisas que a gente pergunta muito assim, o que é um bom franqueado? O que é uma boa franquia? Mas uma coisa que a gente pega muito, assim, pessoas que vão começar a investir em franquia, pessoas que têm pouca experiência, acham que comprou, é sucesso garantido. É um investimento, botou dinheiro ali, eu vou gastar 300 mil, 400 mil, 500 mil. É só botar o dinheiro que vai vir. Cara, é muito trabalho. O WW provavelmente vai ser a pessoa que vai ter mais... como é que eu posso dizer? Poder, assim, de palavra, de dizer o seguinte, ó, cara, né? os que dão certo são os que trabalham. E Cara, isso é uma coisa que, não, assim, questão assim de Brasil, cara, eu gostaria muito que as pessoas realmente botem, gente, tem que trabalhar. Então, se puder até contribuir um pouco assim da tua experiência de vida, dizer o seguinte, ó, realmente os casos, ou pode falar assim, não, Felipe, tem muito caso que não precisa trabalhar, mas se realmente for trabalhar, pode dar exemplo, sim, vai. O teu próprio caso de vida. Felipe, se tem e tu conhece, conta pra gente, cara. Que ganha sem trabalhar, né? Mas assim... Mas a gente escuta muito, tá? É só botar o dinheiro. Não, gente. E tem muita ilusão a respeito de franquia, né? Porque, claro, a franquia, ele é um modelo de negócio testado e validado. Só que é que nem tu comprar um carro. Tem que ter piloto. Não adianta ter o melhor carro de Fórmula 1 se tem pior piloto. Ou se é um piloto que não é presente, né? Outro dia eu estava lendo um post que fazia uma análise do filme aquele Fome de Poder, que traz os bastidores, né? Do McDonald's. E os irmãos que são os fundadores. Exato. E aí ele mostra, né, uma passagem que era justamente assim, né? Quando eles criaram, né, eles franquearam a marca e tiveram os primeiros franqueados, qual era o critério de escolha do franqueado? Ter grana, né? E aí, poxa, era banqueiro, era não sei o quê, só que era o cara que botava o negócio achando que é uma máquina de fabricar dinheiro, que opera sozinha. Que é só multiplicar. Né? E só ia lá para tirar dinheiro do caixa. Obviamente não deu certo. E aí, ele, muito inteligente, ele pega e financia uma loja para um franqueado que era um casal jovem e que aquele era um negócio da vida deles. E esses caras suaram sangue, Tinha que dar certo. se dedicaram. O setor da gastronomia ele é muito presencial, ele é muito instantâneo, ele é muito dinâmico, ainda mais hoje, mundo digital, mundo de mídias sociais, né? Um pequeno problema postado numa rede social que você demora para responder, ou você responde errado, vira um problema grande, né? E ele mudou o critério, né? E isso, hoje, né? Uma outra rede de franquias que é referência, o Outback. O Outback tem, dentro dos critérios do proprietor, né? Que é o sócio operador, ele preferencialmente, praticamente todos já são oriundos. Explica para as pessoas que não conhecem o que funciona, por exemplo, como é que funciona um Outback no Brasil, por exemplo, que
Explica melhor o que é essa situação de ter um franqueado, mas também tem a franquia junto ali numa outra situação. Porque tem muita gente que não sabe isso aí. Isso é uma curiosidade que eu acho muito legal. Essa forma de plano de negócio que eles têm. Então, assim, o Audipec é uma franquia internacional. Existe um master franqueado no Brasil, né? E ele é responsável por montar a rede no Brasil e operar a rede no Brasil. E eles têm critérios de escolha, né? E dentro desses critérios de escolha, uma das premissas deles é que o franqueado, o sócio-operador, ele é oriundo da base. Ele trabalhou, né? Normalmente é o cara que entrou como atendente, subiu, virou supervisor, virou gerente de loja e lá pelas tantas ele recebe um convite para investir. Ele tem uma parte da empresa, outra parte é da franqueadora, né? Esse é um modelo estruturado que tem feito bastante resultado, né? E inspirou várias outras redes, né? E tem várias redes que elas são mais seletivas na escolha do franqueado, tá? Justamente porque não basta, né? Para você ganhar dinheiro no setor, basta tu ter um bom projeto. Tu tem que ter um bom projeto, tu tem que estar no mercado certo, tem que estar no local certo, né? Se tu estiver no local errado, não adianta ter um bom projeto. E tu tem que ter um bom operador. Tu tem que ter esses 3 elementos para talvez ganhar dinheiro, para talvez der certo. Se tu tivesse só 2, o risco, a chance de dar errado é muito grande. Então, é muito importante quem está pensando em empreender no setor, fazer uma boa escolha de franquia, né? Se essa for a sua decisão, né? Que já é uma solução pronta, montada, elaborada, mas tem os seus critérios, né? Tem muita franquia jovem, tem muita franquia que não está tão bem estruturada, né? Tem que ser uma relação equilibrada entre o que você paga, né? Em termos de royalties e o que você recebe em termos de serviço, em termos de marca, né? Tem que escolher muito bem o ponto, né? E boas franquias se ensinam a você escolher um ponto, né? Tem métricas, compram estudos de geolocalização com dados socioeconômicos para fazer esse estudo, né? E se prepare, né? Estude, entre na Brasel, troque com colegas, conversa com empresários experientes do setor, porque a sua chance de dar certo vai ser muito maior. Deixa eu até aproveitar que tu comentou a Brasel agora. Uma pessoa que ainda não tem uma loja, mas que está num processo de seleção de uma marca ou criar uma própria marca, ele já pode se associar à Brasel ou obrigatoriamente já tem que ter um CNPJ? Entendeu? Porque tu falasse agora, claro. Eu peguei a seguinte, realmente pode ser uma baita escola para quem que está pensando em empreender, não empreendeu ainda e começar com esse contato com a Brasel. Não sei como é que funcionaria esse papel lá. A Brasel construiu uma jornada, né, digital para os empreendedores. No site nacional da Brasel, né, tem um módulo todo dedicado a justamente assim, quem está querendo investir no setor. Gratuito, disponível, né? Em parceria com o Sebrae, tem várias vídeos-aulas, né? Para você ir se preparando. É uma associação empresarial, né? Então, para você ser um associado, você tem que ter o seu CNPJ, tem que ser um KNAI que tem atuação dentro do setor da gastronomia e do entretenimento, né? E quem é associado é a empresa, né? E aí, e existe uma outra categoria, que, por exemplo, a categoria que a Refrisul é associada da Brasel, que é dos mantenedores, que é como se fossem os patrocinadores. Porque vários trabalhos da Brasel é justamente de ativar o ecossistema, né? E várias vezes a gente faz... a gente já teve feiras de negócio, a gente já teve exposição, palestras de mantenedores, né? Porque tu começa a criar um ecossistema e uma relação de troca muito bacana, né? Então, assim, poxa, eu mesmo, quando estive montando a loja de São José, né? Casualmente, a gente adquiriu equipamentos da Refrisul e foi numa época da pandemia, né? Eu tinha fechado o contrato de locação uns 4 meses antes da pandemia, né? E aí vem a pandemia, todo mundo surpreso, né? E o meu sócio, e agora, Davi, o que nós vamos fazer? Os caras não vão fazer nada, né? vamos esperar. E a gente ficou ali praticamente 9 meses debruçado sobre o projeto, né, da cozinha, estudando e repensando. Cara, vamos aproveitar esse tempo, né? E trocamos muita ideia com o Lauro, com o time dele, né, com colegas.
E a gente aproveitou tão bem esse tempo que depois, quando a gente inaugurou, a nossa cozinha virou o layout padrão da franqueadora, da rede, né? Que é um desafio que o Lauro conhece muito bem, pode falar melhor que eu, que é de lojas compactas, né? Essa loja é uma loja que opera num food hall, né? É uma loja que tem no piso térreo 23 metros quadrados, né? Então é uma loja assim que a gente... É um desafio tu achar área para armazenar, é um desafio tu ter um fluxo rápido, né? A nossa cozinha é muito rápida, a gente tem em torno de 85% do faturamento da loja numa janela de 3 horas. Então vocês imaginam o desafio que é, né? E aí é escolha de layout, escolha de equipamento, né? Tu otimizar o espaço, tu ter um fluxo fluido, sem cruzamentos, é extremamente importante, né, Lau? Eu acho legal a gente transmitir isso pro pessoal que tá ouvindo, que às vezes não tem restaurante, né? Por que é tão importante você conseguir encaixar tudo dentro daqueles 23 metros quadrados? Porque o volume é tão rápido, é tão alto, que tem que estar tudo na mão, né? Então, assim, um exemplo prático, né? Para o pessoal conseguir imaginar. A fritadeira, ela geralmente entra produto congelado. Você tem que ter, primeiro, uma fritadeira com uma boa retomada de temperatura. Porque quando você coloca o produto congelado, imagina, uma pedrinha de gelo imerso ao óleo. O que acontece? O óleo vai baixar a temperatura. Se eu não tenho uma retomada rápida, ele começa a fritar em baixa temperatura. E aí ele cozinha o produto no óleo. Você já comeram alguma fritura com aspecto oleoso, assim, encharcado de óleo? Muito provavelmente foi operação, equipamento. Que não teve retomada suficiente, aquilo, em vez de estar sendo frito a 180 graus, foi frito a 160, 150. Isso acontece porque, às vezes, o equipamento de fritura não teve potência para, quando caiu as pedrinhas de gelo, subir rapidamente de novo para 180 graus. E o ideal é que ela se mantenha ali, independente do fluxo, né? Ou 180 ou próximo disso. Então, voltando para o layout, saiu uma comanda, né? Uma porçãozinha de fritas. Quando sair, a etiqueta, a impressora já tem que estar na mão do operador, ele não pode dar muitos passos para ver o que é o pedido. E a hora que ele for pegar aquele produto, no food hall não tem muito espaço para andar também, né? Mas assim, que seja na mão, né? Ele citou Fome de Poder, que para quem não conhece, é o filme do pessoal do McDonald's, né? Super indico. E eles fazem... Todo mundo aqui indica, né? Tem que ser obrigatório. Tem que ser obrigatória. E tem uma cena do filme que eles projetando a cozinha, né? Colocando fitas no chão. E aquilo lá, aquilo é o meu trabalho, né? É a gente olhar e imaginar, onde que vai o freezer? Porque a hora que sair o pedido da batata, tá congelado. Tem que ter um freezer perto. Eu não posso dar muitos passos, porque senão eu posso cruzar com um coleguinha meu de trabalho que pode estar vindo com uma bandeja com louça, por exemplo. Então, quando a gente projeta uma cozinha, num food hall, ainda mais importante, porque alguns equipamentos eles devem ser sob medida, né? Até para o pessoal de casa poder entender, a gente tem alguns equipamentos que eles podem ser feitos sob medida, outros não. Fritadeira não se faz sob medida. Então, eu tenho que adequar qual modelo é melhor para o meu projeto. Agora, refrigeração, mobiliário de inox, exaustão, isso tudo a gente faz de acordo com a melhor necessidade ali, de acordo com o projeto, né? Então, hoje em dia é muito comum os food halls em Florianópolis mesmo, está saindo um atrás do outro, né? E a gente já pegou o jeito de fazer cozinha pequena, compacta, né? Porque não tem saída, né? E algumas operações requer muito de bom desempenho de equipamentos. A performance do equipamento tem que ser tão autossuficiente que, independente do movimento que cair naquele horário, né? Que é o caso dessa janela de 3 horas do guacamole, ele tem que dar conta, né? Então, não basta ter um bom produto, um bom operador, mas também o layout da cozinha e bons equipamentos fazem total diferença na hora de sair o pedido lá no balcão, né? Ô, Lauro, e uma coisa que o Rafa até comentou, por mais que o guacamole seja uma operação que já tem anos de experiência, vocês montaram a operação de vocês e hoje a cozinha, o layout virou uma referência para tão bem planejado. Tão bem planejado. A franquia chega a replicar. Então, por mais que seja uma franquia que já tem um modelo de negócio ali testado e validado, é uma franquia que também tem a mente aberta e está escutando o franqueado a futuras possibilidades ali, alterações de layout. E qual que é o desafio de vocês também de falar com um cara que está abrindo a primeira operação? Tipo, o teu desafio de mostrar tudo para ele, tudo Mas que ele tem precisa. dois tipos de pessoas, né? O que está abrindo a própria Sim, a marca própria. A gente é muito fã de franquia porque passa por todas essas dores, gente. As validações, né? É que, às vezes, quem não tem experiência no mercado e a gente fala, é difícil fazer uma loja própria,
É muito mais difícil. A gente que tem experiência, a gente chega a se assustar, porque é desenvolvimento de marca, desenvolvimento de produto. O cara, às vezes, se não tem uma base boa, como é que ele vai montar um projeto desse de cozinha? Se ele não tem um parceiro que nem o Lauro, para chegar assim, ó, não tô querendo só vender meu equipamento, mas é que eu já vou te ajudar a fazer aqui um custo-benefício. Cara, eles chegam totalmente perdidos. Agora, você já vai para uma franquia, então, tipo, tem 2 tipos padrões. Você vai ter a primeira vindo com uma franquia ou vai ter a primeira vindo do zero. Porque vocês têm esses 2 tipos de clientes dentro da Refrisul, né? Os que já vende um plano. Franqueados e os que estão abrindo o próprio negócio, né? Deve ter mais, né? Que a gente consegue lembrar agora são esses, né? Os de franquia, tem o marinheiro de primeira viagem, mas tem um operador que também já é profissional e já trabalha do jeito dele. Que ele não é uma franquia, mas ele já é restauranteiro há muitos anos, ele já tem o jeito dele trabalhar. E aí, se ele escolhe trabalhar dentro também. de uma cozinha que ele tem espaço, cara, é tudo tranquilo, porque daí ele pode usar equipamentos modulares, ele vai baixar o custo de investimento dele e ele vai conseguir operar do jeito que ele já opera há muitos anos. Agora, se ele tem uma mega operação, ele já sabe trabalhar, não é franqueado, nem é marinheiro de primeira viagem, ele sabe, ele tem um jeito dele. Só que ele vai para uma operação pequena, que é o caso de um food hall, um shopping, ele é obrigado a fazer um projeto sob medida, porque não vai caber, se ele colocar equipamentos modulares, não vai caber o que ele precisa ali dentro daquele espaço. Então, o que a gente faz lá, respondendo a tua pergunta, é tentar entender que fase da etapa ele se encontra, né? Esse cliente, ele pode chegar lá só com uma ideia, né? E nem o ponto ele tem ainda. A gente ajuda ele no sentido de, tipo, olha, tua operação precisa de espaço na cozinha. Não adianta tu pegar uma sala que tu vai conseguir ter uma cozinha, não vai conseguir ter uma cozinha grande, porque vai ter problema de fluxo, vai ter problema de exaustão. Tem tudo isso. Exaustão, eu acho que é o calcanhar de Aquiles, né? A maior dor de cabeça. É a maior dor de cabeça. E ainda falando de food hall, eu acho que ainda compõe o maior investimento em relação à mobília, né? Proporcional. Pela nossa experiência, que a gente acaba se envolvendo até na parte de obra. Proporcional é tranquilamente o mais caro. Proporcional todo investimento. Porque o shopping quer se resguardar, né? A gente estava conversando agora há pouco no off aqui sobre shopping. E ele quer correr menos risco possível de incêndio, de problema com gordura, com vizinhos e tudo mais. E aí, o que ele faz? Ele cria um caderno técnico, que tem base a BNT. Então, o que acontece? Ali ele cria vários critérios que obrigam o lojista a fazer um investimento alto para se adequar a esse caderno técnico. E a maioria, se não todos, precisa ter um tratamento de efluentes, de fumaça, né? Então, antigamente se usava muito lavador de gás, né? Hoje em dia se usa muito pouco. Existe outro tipo de tecnologia para resolver isso. Mas ou coifas lavadoras ou coifas com sistema de lâmpada UV fazem esse tratamento dessa fumaça e você pode montar um food hall entre 2 prédios. Toda aquela fumaça que está sendo gerada de gordura, das frituras, toda tratada. Ela já é tratada. Então não tem risco de ter problema com gordura com os vizinhos. E o sistema anti-incêndio, que é uma outra etapa, que é obrigatório também e que o shopping... Só para exaustão. Só para exaustão. Para a loja, para um sistema de exaustão. Isso aí é puxado, né, cara? É complicado, mas eu entendo o shopping, mas eu também, entendo o lojista. Cara, o cara vai montar um negócio, ele tem lá 500 pau para montar a cozinha dele. Ou a operação inteira, não só... Tudo, né? Da hora que ele tem ideia e da hora que ele inaugura. Porque isso é engraçado. Ele chega lá e fala, quanto que eu preciso para montar? Porque a franqueadora dá um número, né? Sim. Ó, essa aqui é a base. Tem a loja A, B e C, né, Dabi? Tem a loja restaurante grande com salão, tem o food hall e tem o shopping. Agora, quem não conhece, faz um plano de negócio na ponta do lápis, né? Eu vou precisar de computadores, mesa, equipamentos, exaustão. E aí, quando chega na hora da exaustão, geralmente o cara não tem muita noção, né? A gente pode fazer uma exaustão simples. Me assusta, né? E a gente pode fazer uma exaustão que adeque a um caderno técnico de shopping, que muda tudo, né? Então, o padrão mais elevado, se for pensar hoje em dia, é shopping center, né? E aí, numa operação de um food hall onde você tem 500 mil reais, às vezes, cara, gasta mais de 100 mil só com exaustão. E quando ele tá fazendo o plano de negócio dele lá, ele não conta com isso, né? Sim. A gente geralmente encontra uma barreira quando fala de valor de investimento em exaustão para o cara que não é operador. Diferente de quem já opera, aí tem esses 2 casos, né? O cara que é já franquia ou o cliente que está abrindo um negócio, mas que já tem um restaurante, já conhece um pouco, né? Sim. E o Rafael tem essas 2 experiências, né? Porque tu tem loja de rua, tem o guacamole de rua e também tem o do food hall, né? Eu acho que é interessante, né? A gente estava falando há pouco, perfil do empresário, né? Tu tem o novato, o entrante, né? 0 de experiência, né? Logo, maior risco. Tu tem, como o Lauro trouxe, né? Um empresário já experiente,
Ele já tem a bagagem dele, já tem o conhecimento, né? E tu tem o que tem ou não experiência e vai para uma franquia. E, na verdade, quando ele paga royalties, né? Quando ele paga uma taxa de franquia, ele está comprando know-how. E ele está comprando um licenciamento de uso de marca. Uhum. Né? Ele não precisa criar a minha marca própria, né? Mas depois a gente vai também, e tem que cruzar isso, com relação, é uma operação de rua, é uma operação de food hall, é uma operação de shopping, tem nuances diferentes também, né? Um ponto importante, né? Eu lembro quando eu iniciei a minha jornada como empresário, né? Eu sou oriundo do mundo executivo, eu fui me aconselhar com um amigo meu que era empresário de outro setor. Ele disse, olha, WW, tu tem que ter duas coisas, cara, e não economiza com essas duas. Eu disse, pô, o que que é? Cara, tu tem que ter um bom advogado e um bom contador. Né? E hoje, quando eventualmente me fazem a mesma pergunta, alguém que está pensando em montar um negócio, eu parafraseio esse amigo meu e complemento. E não economiza com equipamento. Não economize com equipamento. Porque custa muito caro você economizar com equipamento, né? Por mais que seja caro e é realmente o maior investimento, uma coifa, tu tem uma coifa ruim que te dá problema, que no meio da operação ela para de funcionar. Tem 85% de faturamento. Cara, é desesperador. Uma fritadeira que não liga na hora E não vai dar problema na segunda, vai dar problema no... E uma loja pequena só tem uma ou duas fritadeiras. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Maior causa de incêndio em bares e restaurantes: fritadeira e coifa. Né? Então, existe risco inerente, né? Então, não tem mágica, né? Um equipamento bom, ele segue, ele tem uma especificação, uma espessura de chapa, o tipo de chapa, isso é uma série de questões, né? A gente diz que é uma economia burra, às vezes, quando vai para os equipamentos muitos, quer economizar ali, digamos assim, uma fritadeira, digamos assim, até para começar a falar o quanto custa, uma fritadeira de entrada, digamos assim, para esse próprio... Vamos dar um exemplo da operação do WW. Se fosse hoje botar uma fritadeira assim, digamos, o cara quer economizar muito, mas tu sabe que vai ser um erro se ele botar isso daí, tipo, que 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. É fácil acontecer esse tipo de problema porque tem como economizar. Se você é aluno do ensino médio das escolas estaduais e tem pressa para fazer acontecer, eu tenho a dica certa. O governo de Santa Catarina, através da Secretaria do Estado da Educação, lançou o CATEC, o Catarinense Técnico. Você pode escolher entre mais de 10 modalidades de cursos técnicos gratuitos. E aí vem a parte boa. Você conclui o ensino médio com 2 certificações e sai muito mais qualificado para o mercado de trabalho. CATEC, Ensino Técnico Gratuito, Secretaria da Educação, Governo de Santa Catarina. Tem muita opção no mercado. Tem muita opção. E aí eu olho... iludido e se enganar. E até a opção usada. Mas tu não sabe qual é o estado que o equipamento está ali dentro. Sim. Mais um exemplo assim de valores assim para as pessoas Não, entenderem. eu vou dar uma noção de valor assim, ó. Tu começa ali em R$1.500, R$2.000 e aí o céu é o limite, né? Pode ir até, para a operação do Guaca, até uns R$15.000. Acho que é um investimento... Tu imagina, alguém chega lá, ó, limite, faz por 1.500, outro gasta 15. Porque o outro é muito caro. Não, gente, são equipamentos diferentes. Imagina tu perder faturamento naquelas 3 horas que tu tem para vender ali porque o equipamento não tá funcionando. Aqueles 2, 3, 4, 5 mil mais caro ali. Vou falar contra a minha natureza agora, que é vender equipamento, né? Pro cara que está investindo, tá? O que ele quer? Ele quer retorno rápido. Então, quem opera, o DAB é um operador profissional. Ele sabe o valor que tem um bom equipamento. Agora, se você traz alguém que está iniciando no ramo, que não tem operação e que é um investidor que também ainda não investe, o que ele vai querer? Retorno rápido e baixo investimento. Então, existe essa possibilidade de investimento baixo. A gente deu o exemplo de fritadeira agora, mas assim, tem bancadas de aço inox que a gente evita ao máximo lá vender isso na Refrisul, né? A gente tenta balizar um pouquinho, assim, do custo-benefício para cima, porque tem muita tecnologia hoje agregada em alguns equipamentos, a gente busca trabalhar com essa linha. Mas tem no mercado aí bancadas de inox com pés pintados. O que vai acontecer? Como é que lava a cozinha, Dabi? No balde. É que produto químico, rapidamente isso vai oxidar. Vai começar a deixar a mesa bamba, vai ter problema na operação e vai ter que ter uma troca. Então, assim, tem como economizar? Tem. Tem e não é difícil. Mas quem já trabalha há um tempo sabe o valor que tem. A gente deu exemplo de fritadeira, de mobiliário, mas assim... Tu deu a resposta que junta com o que a Brasel faz. O inexperiente vai tender ao mais barato.
Porque aí tu pega e faz o seguinte, a pessoa vai ser um investidor. Se tu é um investidor mesmo e tu é inteligente, tu para observar, o que as pessoas que estão dando certo no mercado fazem? Elas vão no mais barato, elas vão no melhor custo-benefício, por exemplo. Aí o melhor custo-benefício, por exemplo, chega pro... Que às vezes nem o mais caro é o melhor mercado dos teus também. colegas, assim, dos teus parceiros, chega lá na Brasel, tu faz parte da Brasel, tu pergunta pros teus colegas, cara, o que é a fritadeira que tu tem lá que não incomoda? É tal marca. Tem uma marca de coifa que eu adoro, vem na minha cabeça sempre me falam. Pode ser pela minha experiência de mercado, mas tu acabou de falar. Pega também essa experiência do... A Brasel tem lá, tem as pessoas que já têm, conversa com eles. Porque dificilmente eles vão pro mais barato. Mas olhando essa parte... Dificilmente, porque eles sabem que custa caro. Essa parte de equipamento, Final, assim, ó, fazendo uma análise geral, existem opções mais baratas no Brasil, tá? Se a gente olhar um pouco para fora, Europa, Estados Unidos, não se tem essa diferença tão grande de qualidade. É que os equipamentos já tem que ser top, né? Eles não se sujeitam a baixar a qualidade. Então, você pega uma fritadeira econômica, Economy Fry, que chama, modelos Vulcan, Pitco, que a gente trabalha, e nos Estados Unidos, elas são as de entrada. E pra gente, elas são consideradas as top de linhas, né? Que não era para ser. Sim. Era para ser padrão, ou ter um nível um pouco mais baixo, mas não tão muito simples, né? E aí vem a questão de chapa de inox, Eu queria que você tecnologia. falasse do equipamento. Soma com isso aí, aqueles... Você chama de fornos combinados, né? Então, tem... Esses aí são os equipamentos que, para mim, desde que a gente começou a trabalhar com alimentação, são os que mais me surpreendem. Né? Tu olha, parece um micro-ondas, um forninho, e o negócio é uma máquina surpreendente, custa um dinheiro, mas ele revoluciona a linha de produção, cara. É inacreditável. Tem uns fornos, assim... Olha, um forninho, às vezes, tem um tamanho de 2 micro-ondas, aquilo ali é um equipamento de uma tecnologia absurda. Então, se vocês até puderem passar para as pessoas inteligentes, tem operação, tipo, Subway. Aquele micro-ondinhas que o pessoal vê atrás, acho que é só um micro-ondas aquilo ali. Gente, aquilo ali é um Quer falar, equipamento... Especialista em equipamento é você, Lauro. Existe o forno combinado. O forno combinado combina duas funções, função seca com função vapor, tá? Então, você pode trabalhar na função seca, vapor, ou na função combinado. Porque isso vai somando o que vocês estão falando, tá? Eu vou dar um exemplo rápido, não ficar muito também em cima desse assunto. Mas na função ar seco, ele vai assar, grelhar. Na função vapor, vou cozinhar, como funciona o aspecto de uma panela fechada. Legumes, arroz, tudo que fica na panela fechada que precisa de vapor para fazer o cozimento. E na função combinada, eu somo as duas funções. Então, eu asso uma paleta de cordeiro com vapor, eu regenero alimentos do buffet que sobraram do dia anterior, eu consigo regenerar, em vez de colocar no micro-ondas, coloco no forno combinado, na função combinada. E aí tem várias outras vertentes em cima dessas três funções, basicamente. Voltado mais para gastronomia, para restaurante, tá? Esse forno que você comentou do Subway se chama Speed Oven, que é o forno rápido. Em vez de combinar turbina de ar quente com vapor, ele combina turbina de ar quente com micro-ondas, tá? Para o pessoal que não conhece, eu explico assim. É um air fryer com um micro-ondas, junto. E eu consigo parametrizar tempo, temperatura, quantidade de micro-ondas e quantidade de ar quente. E aí, para cada produto, eu coloco um parâmetro diferente. Eu deixo essa receita salva no painel do forno. Então, vamos usar o Starbucks como exemplo, que é número 1 no mundo, né? Se você chega para comer um salgado no Starbucks, ele não está numa vitrine quente, está numa vitrine refrigerada. E aí você faz o teu pedido lá do teu pão de queijo, por exemplo, ele já está pré-assado, não por um speed oven, mas sim por um forno convencional, e ele foi resfriado através de um ultra-respirador, enfim, um abatedor de temperatura. Ali naquela vitrine, ele está pronto, ele está assado já. Só que você não vai comer o alimento frio, então ele passa pelo speed oven, que vai dar crocância e temperatura para o teu produto. Segundo, né? Isso está muito rápido, porque o parâmetro já está pronto. O operador não tem que ir lá, puta, pão de queijo é 1 minuto, é tanto tempo. Não, vai ter o desenho do pão de queijo, vai ter escrito pão de queijo. O trabalho dele vai ser pegar da vitrine, abrir a embalagem, porque ele já está embalado no caso do Starbucks. Ele vai colocar no forno, fechar a porta e apertar pão de queijo. Enquanto isso, ele vai fazer um outro serviço, um outro atendimento. E existem tantas vantagens nisso, e a gente começa a olhar, por exemplo, para desperdício, né? Se você tem uma rede de cafeterias, né? E tem uma de um amigo nosso, inclusive, que não trabalha, nós estamos no pé deles para eles implementarem, né? Você tem uma estufa que depois de 4 ou 5 horas, a própria vigilância sanitária te obriga a descartar aquele produto. Então, ou seja, se você não vender, é descarte. Descarte é prejuízo. O operador sabe muito bem que isso aí é dinheiro jogado no lixo. Agora, se você tem esse mesmo produto numa vitrine refrigerada, você tem até 3 dias para vender esse produto. Se não vender, beleza, aí você descarta. Agora, se vender em 3 dias um produto, tem que sair do cardápio, eu acho, né? Sim. Então, assim, a primeira vantagem é essa.
zerar desperdício. Segunda vantagem, te dá um leque de opções muito grande para você formatar o teu cardápio. Então, a gente está falando de um salgado, mas eu posso fazer sanduíches, eu posso fazer pizza, tudo dentro dessa tecnologia que foi criada, né? E existe a terceira vantagem, que é a qualidade. Assim, você come um produto, quando você pega usar o exemplo do pão de queijo, se ele estiver dentro de uma estufa, ele está um pouco ressecado. Se ele passa para o speed oven, você abre ele, parece que ele foi assado na hora. Então, você reduz desperdício, amplia o teu cardápio e também agrega muito valor ao produto. Aí tu Qualidade, pega né? um equipamento desse, para quem é leigo, tanto no investimento quanto consumidor, acha que não é nada. Acha que tipo, não faz tanta importância assim na operação. Aí o valor mais ou menos de um equipamentinho desse, não precisa da marca, nada. 40 Mais ou mil, menos o que o pessoal... 40 mil. Então assim, o povo tá em casa, tá olhando a gente aí. Então quando vocês vê lá, por exemplo, um pão ser aquecido lá no Subway ou tá no Starbucks lá, que vocês vê que tem aquele... Gente, é 40 mil reais o equipamento daquele? É tão... Tipo, é um equipamento obrigatório para fazer que a operação tenha sucesso. É. Então, quando pensa assim, fez um pouquinho de queijo de 3, 4, 5 reais, pô, só o equipamento para aquecer custou 40 mil reais. Só o equipamento. Você tem que contar a infraestrutura de elétrica. E tem outros, né? Mas a dificuldade de mostrar valor desse produto, ela é eminente, né? Porque o cliente chega lá querendo comprar um forninho. Como é que vai sair de lá com um orçamento de 40 mil reais, né? É, porque o cara bota no Google aí que é um forninho básico aqui, 500 reais, 600 reais. Mas E é por isso que a gente tem uma cozinha lá na Refrisul com equipamento instalado próprio para demonstrações. Então, assim, o cliente quer saber como que fica o produto dele no speed oven, leva lá na nossa cozinha. A gente investiu em alguns equipamentos justamente para o cliente poder testar, fazer o test drive. Porque eu me coloco no lugar do cliente, né? Puta, ele está contando com o valor de investimento. Ele nem pensou em speed oven, ele quer abrir a cafeteria. Aí ele chega lá, o vendedor, não, speed oven. Quanto? 40 mil. Não, cara, tá maluco. Agora, se o vendedor fala, não, traz o teu produto aqui, deixa eu te mostrar como é que esse equipamento funciona. Ah, tu pede pra pessoa levar o próprio produto. Ou ele leva o produto, ou eu tenho algum produto, alguns produtos de parceiros lá. Inteligente, né? É porque até o Rafa sabe, né, a importância de tu tá investindo ali na operação, tu tá botando um bom dinheiro. Não adianta tu comprar ótimos equipamentos e as pessoas que estão ali às vezes não saberem operar o equipamento. É né? porque Então o nosso tem papel toda a parte aqui, de treinamento. a gente não tá querendo também. fazer propaganda para fazer vocês vender os equipamentos mais caros. Não, a gente está demonstrando o seguinte, existem equipamentos que são os profissionais que eles, em várias situações, não em todas, mas em várias situações, eles são essenciais para o negócio dar certo. Então não adianta às vezes querer economizar no que o teu ganha-pão. Tu tem que entregar o teu produto bem feito. E a gente não falou da mão de obra, que é o principal, talvez, né? Exatamente. Que é a maior dificuldade. Agora, se tu falar para um operador que, olha, você vai ter que pegar esse pão de queijo, colocar no forno, deixar 1 minuto e 30, aí você tem que tirar, ele vai apitar, você tem que tirar rápido, porque o forno não para, o micro-ondas para, Sim. o forno não para, ele vai embora, vai queimar o produto. Bicho, no treinamento tudo dá certo, né? No dia a dia vai ter perda de produto, vai ter desperdício. O Speed Oven, ele corrige isso. Na verdade, a operação está salva no equipamento. O trabalho do operador é colocar o produto lá dentro Você e vê apertar o vocês, botão. assim, no dia que estavam desenvolvendo lá, que tiveram mais tempo para desenvolver o projeto lá do guacamole de São José, foi reconversado todos os equipamentos que foram lá dentro, né? Eu acho que até vocês teriam um forno desses, né? Na época lá que vocês estavam... Tinha uma previsão, caso a gente ampliasse, né? Porque a gente tinha também possibilidade de abrir uma loja do Didi só para delivery, né? Essa é outra questão, que são as Cloud Kitchens ou as Dark Kitchens, né? Que é um restaurante que funciona exclusivamente no delivery, né? E aí, por exemplo, sem um equipamento desse não funcionaria. Exigiria alguns outros equipamentos, né? A gente usa na gastronomia do Didi o forno combinado para fazer aquela costelinha, né? Que é famosa. É uma costela que fica muito tempo, muitas horas no forno. Bom, como é que ela não vira carvão? Não vira carvão justamente porque usa essa tecnologia que o Lauro falou, né? Que é com vapor, então tu não resseca o alimento, né? Mas falando de quanto custa, acho que tem uma análise e uma provocação bem interessante para fazer, para quem ainda não é setor e está pensando em investir, faça um bom business plan. Tenha boa noção de quanto você gastar e lembra que, sendo otimista, os 6 primeiros meses você vai operar no fluxo negativo. Não é só quanto que tu vai gastar na obra, não é só quanto que tu vai gastar em equipamento, não é só quanto que tu vai gastar em marketing, né? É qual que é o teu fôlego financeiro para fazer o avião decolar. E muita gente não faz isso. E é uma das causas que é um dos setores que tem a maior mortalidade de empresas nos primeiros 24 meses.
segundo diversas pesquisas feitas pelo Sebrae. Então, às vezes, é até por falta de informação e falta de estudo do empresário. Então, o que é melhor? Vamos dizer o seguinte, eu tenho para investir, por hipótese, 800 mil reais, né? É eu montar um restaurante grande, de rua, né? Com 200 assentos. Consegue montar? Consegue. Só que vai montar com equipamento usado, com equipamento de baixa qualidade, com pouca reserva financeira. Tu vai gastar o mesmo dinheiro para montar uma operação compacta, mas com equipamentos novos, equipamentos de primeira linha e com um fôlego financeiro para o teu fluxo de caixa dos 6 primeiros meses. Qual que tem mais chance para dar certo na opinião de vocês? Certamente é o segundo. Então, é tu entender qual é o tamanho do teu bolso, né? Qual é a tua capacidade, analisar com informações de mercado realistas, né? E escolher qual que é o tamanho do passo que você vai dar, né? Porque é o mesmo dinheiro para tu abrir um restaurante grande, mal equipado, sem reserva no fluxo de caixa, e um restaurante pequeno, bem equipado. Sim. É uma coisa que a gente sempre gosta de citar, que às vezes o pessoal passa, vê aqueles restaurantes enormes assim na rua, aí do lado tem um restaurantezinho pequenininho, o que a gente sempre fala, não importa o tamanho do teu negócio, importa a lucratividade, ele tem que te dar retorno. Então tem muitas vezes restaurantes enormes que eles não pagam a conta e o cara do restaurante pequenininho tá ganhando mais dinheiro do que o cara com uma baita de uma operação, entendeu? Então não se prendam só a tamanho de estrutura e glamorização, que isso aí não é o que vai pagar a conta lá no final das contas. Né? Rafael, eu também vou te jogar uma... que eu fui construindo também nessa parte que a gente disse que a faculdade bota a gente até certo ponto, depois o mercado bota a gente até outro. Cara, tem algo assim que eu bato muito na tecla. Vamos para esse mesmo caso que tu falou. Tinha as duas situações. A gente pula já para a segunda, que entre elas já é entre as duas que tinha ali, a segunda já foi selecionada. Eu tenho uma teoria que o que mata o negócio, continuar por alimentação, não é o dinheiro que a pessoa investe para a implementação, que a implementação é do dia que ela cateta até o dia que ela inaugura. O que vai matar o negócio vai ser o dia a dia. Onde é que eu quero chegar com isso assim? Digamos que essa pessoa gastou 800 mil reais e ela fez um planejamento para ter o retorno em 3 anos, 36 meses. Então, se tu pegar esse 800 mil e dividir por 36, bota juros, correção monetária, dá um valor por mês. Daria o quê? Que agora de cabeça assim eu não vou conseguir fazer mais. Daria um valor. Mas às vezes se a pessoa soma por mês para tocar a loja, que vai ter os primeiros meses que não vai ter o fluxo que tu vai... A gente não empata em custo para manter a loja naquele mês, mas aí tu vai ter aluguel, condomínio, funcionário, imposto, produto, capital de giro. Na minha opinião, o que mata o negócio é o dia a dia, não é o valor que tu investiu. É óbvio que se tu também gasta muito mais do que tinha sido planejado, teu negócio já começou errado. Mas se tu gasta dentro do planejado, o que mata não é o que tu gastou dentro do planejado. Porque onde é que eu quero chegar nisso? Aí chega as pessoas, chegam pro Lauro e dizem assim, ai, Lauro, eu não posso gastar mais do que R$2.500 numa fritadeira. Mas, meu Deus, a fritadeira que tu precisa, a correta, custa 5 mil. Não vai de 2.500, porque a de 5 mil é que te vai atender perfeito. Aí a pessoa quer economizar 2, 3, 4, 5 mil reais, digamos, em equipamento, quer economizar 30 mil reais, não é esses 30 mil a mais que vai gastar que vai matar o negócio. O que vai matar é o dia a dia. É não ter faturamento, não ter controle de desperdício, não ter público, não ter feito uma seleção certa de espaço, de ponto. Porque a área de alimentação... É isso que eu queria que tu... Se tu acha que não, Felipe. É um mercado que tem uma margem pequena, né? Sim, sobretudo nesse momento, né, que a gente vive, tanto no mercado de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, na grande maioria dos municípios, um desequilíbrio entre oferta e demanda. Né? Ele é um setor que tem baixa barreira à entrada, né? Então, mesmo no pós-pandemia, existia o mesmo número de restaurantes na maior parte das capitais brasileiras que tinham antes da pandemia, sendo que 1/3 dos restaurantes fecharam durante a pandemia. Mas o que explica isso? Não tem barreira à entrada. De uma forma geral, passa na frente do restaurante no final de semana, tem gente, pô, isso aqui é fácil de tocar e dá dinheiro, né? E depois que entra, vê que é piscina gelada, né? Não é fácil de tocar e para dar dinheiro tem que ser um bom operador e as margens são bem estreitas. A gente sai da pandemia com um processo inflacionário muito importante, que corrói o poder de compra do consumidor, fazendo que o consumidor frequente menos bares e restaurantes e que o gasto dele seja igual ou menor.
né? E aí tu tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, né? Não preciso dizer o que aconteceu, né? Então hoje a palavra de ordem do setor é produtividade. Por quê? Porque tu sabe que se tu repassar o aumento de custo que tu teve na matéria-prima, na mão de obra, o cliente não vai conseguir absorver. Vai continuar vendendo o mesmo. Ou até ele vai, poxa, tal estabelecimento ficou caro, eu vou para outro, né? E aí vira uma brincadeira ruim, né? Mas é aquela brincadeira de rouba-monte, né? Não tem cliente para todo mundo, tu vai trabalhando para buscar cliente para ti, vai faltar para alguém. Quem tiver operando, fazendo uma gestão de custos com menos eficiência, vai, obviamente, estar sofrendo mais, né? Então, a rentabilidade média do setor vem caindo ao longo dos anos, e aí a gente vai para um mercado de alta competitividade, né? Muito parecido com o que tem na Europa, nos Estados Unidos, né? E aí são margens estreitas e você tem que ser um ótimo... ter uma ótima gastronomia, ter um ótimo marketing, estar bem posicionado digitalmente, ter um atendimento de excelência, ter uma gastronomia excepcional e ser um excelente gestor de custos. E um excelente gestor financeiro, né? E aí, respondendo a tua pergunta, Felipe, o que quebra uma empresa? Seja no setor da gastronomia, seja no varejo, seja qualquer outro. É caixa. E o que nós aprendemos na pandemia? Caixa é rei. Você tem que ter caixa. Você tem que se blindar o seu caixa, você tem que ter a sua reserva financeira na conta da empresa, né? Porque caixa é oxigênio. Não é a dívida que quebra uma empresa, não é a dívida que quebra um empresário, é a falta de caixa. Uma dívida de longo prazo não é problema. O problema é uma dívida de curto prazo. O problema é a hora que você perde crédito, que você não consegue pagar uma folha de pagamento em dia, né? E aquele funcionário vai sair ou vai ficar descomprometido contigo. Então, a gestão de caixa é extremamente importante. E aí a gestão de fluxo de caixa, né, um setor muitas vezes que hoje, né, a maior parte do recebimento vem de meios de pagamento digital, cartão de crédito, cartão de débito. As taxas né, são altas também. E o Pix, né? E o recebimento é demorado para isso. O recebimento é demorado. Muitas vezes, para você comprar uma matéria-prima boa, você tem um prazo de pagamento menor que o prazo de recebimento. Então, toda vez que tu cresce, tu tá tendo que... Os impostos às vezes vêm antes do recebimento também. Então, tem que ter uma boa gestão de fluxo de caixa, né? Então, no nascimento, tem que saber, não é adaptar o equipamento, adaptar o projeto a quanto você tem de dinheiro, né? É você sabendo para o projeto se você tem dinheiro ou não, e aí adaptar isso, né? O que eu quero dizer com isso? Cara, tu tem dinheiro só para montar um bom restaurante tamanho P, é melhor do que tu abrir um restaurante meia boca tamanho M. Ou um restaurante ruim tamanho G. Mas para isso você tem que saber quanto que você tem de dinheiro para investir, considerando fluxo de caixa negativo dos primeiros meses, né? E quanto que custa montar um negócio. Porque muitas vezes o cara descobre quanto que custa montar o negócio depois que ele montou. Sim. Né? Daí ele vai ver, pô, eu gastei tudo isso. Isso é terrível. Né? E às vezes é tarde e às vezes é fatal. Né? Então, esse planejamento financeiro é muito importante. E que muitas vezes tu não tem experiência, né? Tu entrar de sócio num restaurante que já opera, né? Tu contratar uma boa consultoria, né? Tu pegar um amigo teu que é do setor para te aconselhar, tu entrar numa entidade como a Brasel, né? Ou você comprar uma franquia, você está comprando conhecimento, né? E a partir do momento, quanto mais conhecimento você tiver do setor, mais chance tem para dar certo. Pô, Léo, que finalização top essa, né? A gente tá chegando ao final aqui, a nossa conversa é só de 50 minutos, né? Então o tempo passa voando. Aí eu queria agradecer a presença de vocês. Antes disso, Lauro, como é que o pessoal faz para encontrar a Refrisul? Ops. Eu sou meio agitadinho. Como é que o pessoal faz para encontrar a Refrisul? Instagram, RefrisulSC ou refrisul.com, no nosso site. Nós Tá. temos 2 lojas, uma em Palhoça e outra em São José. Aham.
E em Palhoça está a nossa fábrica também. Estão todos convidados para O conhecer. convite está feito, o pessoal vai conhecer a estrutura, conhecer essa cozinha. Sem dúvida. Que vocês têm lá para até fazer, para criar uma experiência. A gente faz alguns eventos que Sim. a gente convida, né, enfim, a quem de conhecer algum equipamento, e também a gente deixa portas abertas para quem quer levar o produto lá para testar o equipamento. E o Rafael com guacamole. Se quiser fazer o convite pro pessoal aí, o guacamole. Quem é de Florianópolis, é muito difícil não conhecer o guacamole ou nunca ter ido, não só pela comida, mas pela experiência que tu vive dentro do guacamole, né? Eu adoro, minha esposa adora, então a gente vai muito. E a gente sempre que vai é muito divertido. Então quem não conhece tem que ir, né, Rafa? Bacana, tem que ir. É um projeto vencedor do Chico Barão, nosso fundador e CEO, né? Nasceu aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, né? E ganhou aí toda a região sul e sudeste, né? E acho que bacana ouvir, né? Encontrar pessoas e ver assim, que as pessoas colecionam boas memórias de experiências que tiveram no guacamole, né? Porque essa é a proposta que o Chico trouxe, né? Vai além da gastronomia, vai pelo entretenimento, vai na emoção, é trazer a cultura do México, né? Com a gastronomia, com os drinks, com cerveja, com arquitetura, com elementos culturais, né? Esse final de semana é aniversário da Frida Kahlo, né? E a gente está com uma promoção bem bacana associado a isso. Quem quiser conhecer mais, entra lá no nosso site, guacamolemex.com.br, ou nos segue aí nas mídias sociais. Tem bastante novidade sempre sendo apresentada aí para todo o público. E já fica também o convite feito para o Chico. Vamos aqui falar mais específico também sobre a franquia, a expansão. Ah, claro, com certeza. Quando quiser vir aqui na Jovem Pan, no Alto do Morro da Cruz, tá mais do que convidado. E é isso aí, o episódio de hoje foi muito legal. Gostei de juntar dois entrevistados, duas visões diferentes. Complementares, né? E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. E não percam no YouTube do Estúdios Alma e também no Spotify, toda quarta-feira, às 19 horas, Quanto Custa com Silvas na Obra. A gente se vê lá.